na iminência do dia que deveria ser o ápice de sua felicidade. Um noivo ansioso se depara com a traição traiçoeira de sua amada noiva, bem no dia do seu casamento. Com o coração dilacerado pela dor da traição, ele se vê consumido por uma mistura avassaladora de raiva e tristeza, levando-o a buscar uma vingança tão implacável quanto surpreendente. Peguei minha esposa traindo no dia do nosso casamento e desmascarei ela bem na frente de todos os convidados. Você consegue acreditar que ela escolheu o dia mais importante para fazer isso? Conheci muitas mulheres na minha vida, mas nenhuma tão nojenta e tola quanto a mulher que agora é minha esposa. Você consegue entender a gravidade dessa situação? Não há desrespeito maior do que agir tão baixo no próprio dia do casamento. Não vou simplesmente ficar parado, como se nada tivesse acontecido. Sou incrivelmente sortudo por ter descoberto a verdade, e acredite em mim, ela vai enfrentar as consequências. Foi perigosamente próximo, tão perto que quase permaneci ignorante sobre a verdadeira natureza do incidente. Se eu fosse um daqueles homens cegamente apaixonados, teria ficado arrasado. Sou grato por não ter ouvido meus amigos equivocados, que me disseram para não desconfiar da minha parceira. Não concordo com a ideia de confiar tanto em uma mulher, a ponto de ignorar sinais óbvios. Prefiro terminar um relacionamento, por causa da desconfiança da minha parceira, do que descobrir que fui traído. Nada é mais devastador do que descobrir que o homem que você contratou para planejar seu casamento esteve envolvido com sua esposa. De certa forma, tenho pago esse homem para estar com a mulher com quem pretendia casar. Bem, tecnicamente, já sou casado com ela, o que torna a situação ainda pior. A revelação de tal engano é incrivelmente irritante. Não consigo deixar de pensar se meus amigos estavam envolvidos, já que sempre ignoraram minhas suspeitas sobre minha esposa, quando eu as mencionava. Eles me aconselharam a esquecer e focar no casamento. Vou esclarecer algo, só percebi sinais de infidelidade da minha esposa um dia antes do casamento. Por que não cancelei? Como mencionei, vi sinais, mas não tinha certeza. Ela não revelou nada, não poderia simplesmente cancelar um casamento com mais de 150 convidados com base em sinais incertos. É aqui que culpo ambas as nossas famílias. A pressão que as pessoas colocam em você antes do casamento o cega, porque você não consegue imaginar cancelar todos os planos que fez. Antes de mergulhar na minha experiência, permita-me fornecer algum contexto sobre meu relacionamento com minha esposa e como nos conhecemos. Sou Daniel, um homem de 29 anos, casado com Andrea, uma mulher de 27 anos. Conheci Andrea no casamento de um amigo, e a parte irônica é que eu tinha levado uma acompanhante para o casamento. As coisas ficaram um pouco complicadas na recepção do casamento. O casal que estávamos celebrando era conhecido por amar festas e se divertir, então naturalmente, o casamento deles tinha uma grande variedade de bebidas e shots. Bebemos e sinceramente, quase ultrapassamos nossos limites. Eu consigo lidar bem com álcool, para ser honesto, mas não faço ideia do que colocaram naquelas bebidas naquele dia. Fiquei bêbado pela primeira vez na minha vida. Não fui o único, todos, incluindo o casal, ficaram bêbados. Andrea fazia parte do grupo de festeiros, e foi assim que começamos a conversar. Nem sei o que aconteceu com minha acompanhante naquela noite, ou como acabei no meu apartamento com Andrea na manhã seguinte. A ficha caiu como um balde de água fria. Tive uma noite de aventura com Andrea. Embora aventuras de uma noite não sejam incomuns, foi algo grande para mim, já que sou muito seletivo sobre as pessoas com quem interajo. O fato de ter deixado minha acompanhante e ter ido para casa com Andrea é um testemunho de como eu devia estar bêbado naquela noite. Minha acompanhante nunca mais entrou em contato comigo depois daquele dia, deixando-me solteiro. Surpreendentemente, Andrea me mandou uma mensagem no dia seguinte, depois de ter saído do meu apartamento pela manhã. Fiquei surpreso, pois não me lembro de ter pedido o número dela. Então, aqui está a verdade, Andrea, na verdade, pegou meu número do meu telefone naquela noite. Sim, minha esposa foi quem iniciou o contato. Eu admirei sua confiança, e foi assim que nossa conversa começou. Nos encontramos ocasionalmente, mas as coisas rapidamente se intensificaram, e oficialmente começamos a namorar. Estivemos juntos por 4 anos, mas deixe-me contar, foi um relacionamento de idas e vindas. Nossos primeiros 2 anos não foram muito estáveis, terminávamos e depois nos reconciliávamos, e o ciclo continuava. Estranhamente, parecia que ela era minha alma gêmea, porque sempre encontrávamos nosso caminho de volta, um para o outro. Tivemos um relacionamento sólido de 2 anos, antes de decidirmos nos casar.
Eu a pedi em casamento e ela disse sim. Foi aí que nossa jornada começou. Honestamente, os preparativos para o casamento podem ser um grande teste para a compatibilidade do casal. Se eles conseguirem suportar o estresse dos preparativos e os desentendimentos familiares, é um bom sinal de compromisso. Os preparativos para o nosso casamento foram bastante agitados, para ser sincero. Nossas famílias eram o oposto em termos de preferências, o que tornou o planejamento um pesadelo. A família dela queria um casamento grandioso, enquanto a minha preferia algo mais íntimo. Tive que afirmar que minha esposa e eu tínhamos a palavra final sobre como o nosso casamento aconteceria. Eventualmente, Andrea e eu decidimos por um casamento que não fosse nem muito grande, nem muito pequeno. Cortamos a lista de convidados para 150 pessoas, encontrando um meio-termo. Agora, chegamos ao cerne da questão, o organizador de casamentos, que se envolveu com minha esposa. Tradicionalmente, as mulheres tendem a liderar os preparativos para o casamento, buscando a perfeição e realizando seus sonhos. Eu não me importava de Andrea estar à frente dos preparativos para o casamento. Na verdade, o casamento acabou sendo maior do que eu inicialmente queria. A família dela inicialmente queria uma lista de convidados de 250 pessoas. Não faço ideia de como conheciam tantas pessoas. Conseguimos reduzir para 150, pois eu me senti desconfortável com uma reunião tão grande. Minha preferência inicial era apenas 90 convidados. Ter tantas pessoas só aumentava o trabalho, mas Andrea insistia que poderia lidar. Eu não me importava, contanto que tivéssemos um casamento. Embora Andrea quisesse algo mais grandioso e extravagante, passava noites navegando em telas em busca do tema de casamento perfeito. Inicialmente, tentei deixá-la cuidar disso sozinha, mas eventualmente decidi me envolver, não porque quisesse, mas para apoiá-la e evitar sobrecarregá-la. Apesar da minha disposição para ajudar, Andrea me garantiu que poderia cuidar sozinha e não precisava de ajuda. Desisti de tentar, pois tinha pouco tempo disponível. Andrea escolheu o organizador de casamentos e eu cobri as despesas. Esse era o nosso acordo. No entanto, nunca antecipei que esse arranjo levaria à decepção e infidelidade. O organizador de casamentos era um homem, o que me surpreendeu, pois não estava acostumado com organizadores de casamento masculinos. Sempre associei organizadores de casamento a mulheres, e isso foi uma novidade para mim. Não desconfiei de infidelidade, apenas porque ele era um homem, era mais sobre duvidar de sua competência para o trabalho. Questionei Andrea sobre sua escolha, e ela me garantiu que ele era um excelente organizador de casamentos, com uma forte reputação na indústria. Não tinha muito conhecimento sobre organizadores de casamentos e sua presença social, então não investiguei mais a fundo. Suas propostas de design mostraram sua confiança, e ele até passou em um teste preparado pela minha irmã. Não tive problemas em contratá-lo, contanto que fosse habilidoso em seu trabalho. Tinha confiança em mim mesmo, e não me sentia ameaçado por ter um organizador de casamentos masculino. Mal sabia eu que esse organizador estava envolvido em um caso com Andrea. Olhando para trás, acho toda a situação bastante irônica. Este homem estava praticamente tendo um caso com Andrea, e eu só descobri no dia do nosso casamento. Para ser preciso, descobri pouco antes da nossa recepção, apenas uma hora depois do nosso casamento. Vou entrar nos detalhes mais tarde. O que realmente me incomoda é o fato de ser comum que organizadores de casamentos e noivas passem uma quantidade significativa de tempo juntos. Eles precisam escolher um vestido que complemente a decoração e encontrar o véu perfeito que não entre em conflito com o esquema de cores. Sua colaboração é essencial para garantir a satisfação da noiva. Quanto ao noivo, é principalmente sobre escolher o terno certo e o penteado, sem envolvimento em cores de batom ou escolhas de joias. Consequentemente, tive interações muito limitadas com o organizador de casamentos durante os preparativos do nosso casamento. Tirei uma folga do trabalho, mas ainda tive que participar de reuniões pelo Zoom e gerenciar o trabalho no meu computador. Financeiramente falando, os gastos com o casamento podem ser exorbitantes, e ninguém realmente se preocupa com o total gasto, eles só querem que tudo seja perfeito. Eu estava em uma situação semelhante, precisando trabalhar, porque entendia que a vida continua após o casamento, e precisaríamos nos sustentar. Não me considero excessivamente rígido, mas valorizo a intencionalidade. Não gosto de ociosidade ou rodeios, portanto, não hesitei em aconselhar Andrea a ser mais consciente em seus gastos. Ela estava gastando de forma imprudente, e eu não podia ignorar isso, a alertei para reduzir gastos desnecessários. Andrea havia tirado um mês inteiro de folga do trabalho, o que significava que ela não estava recebendo seu salário regular. Eu tinha que fazê-la entender que o dinheiro não é infinito.
Para ser claro, não sou uma pessoa avarenta e estou disposto a gastar com minha esposa, mas acredito em uma gestão financeira responsável. Mantenho o que disse e não vejo nada de errado em incentivar um gasto sensato, especialmente com dinheiro que não foi ganho. Por exemplo, Andrea queria nossa recepção em um iate. Eu não me importaria se a lista de convidados fosse menos de 50 pessoas, mas acomodar 150 convidados em um iate era excessivamente caro. Insisti firmemente em ter a recepção do casamento em um hotel, sem espaço para debate. A reação de Andrea à minha decisão foi inesperada. Seu comportamento piorou, tornando-se incrivelmente mimada e disruptiva. 2 semanas antes do nosso casamento, a atitude de Andrea se tornou rude e rebelde, me levando a expressar minha raiva e avisá-la de que poderia terminar o relacionamento se ela não mudasse de comportamento. Ela ficou com medo, se desculpou, e eu acreditei que ela cumpriria sua palavra. No entanto, ela o fez de maneira incompleta. Mesmo que as reações exageradas e as atitudes de Andrea tenham diminuído, eu ainda confidenciava aos meus amigos sobre seu comportamento, expressando minha insatisfação e explicando minhas preocupações. Se ela tivesse mostrado tal comportamento antes de começarmos a planejar o casamento, eu teria tomado uma decisão sem consultar ninguém. No entanto, dei a ela o benefício da dúvida, porque entendia o estresse associado ao planejamento de um casamento. Eu mesmo estava estressado, e reconhecia como a pressão para se destacar e criar um evento perfeito poderia alterar temporariamente a personalidade de alguém. Meus amigos minimizaram minhas preocupações, atribuindo-as à irritação normal que as mulheres podem sentir durante os preparativos para o casamento. Eles compartilharam suas próprias experiências similares e me tranquilizaram para não me preocupar excessivamente. Mal sabia eu que minha própria experiência seria manchada por um escândalo de traição. Outra razão pela qual não confrontei Andrea de forma mais agressiva foi que me senti culpado por deixar a maior parte do planejamento com ela. Eu fiz várias tentativas para ajudar, mas ela recusou, insistindo que poderia lidar sozinha. Ela frequentemente rejeitava minhas ideias e assistência, alegando que eu estava adicionando ao seu estresse, o que me desencorajava e me levava a deixá-la assumir o que ela queria. Conforme o dia do nosso casamento se aproximava, Andrea voltou ao seu comportamento normal. Ela abandonou sua atitude e se tornou mais receptiva às minhas sugestões. Eu não achei essa mudança incomum, pois acreditava que o estresse do casamento estava diminuindo. Parei de me intrometer em seus assuntos e suspendi minhas suspeitas. No entanto, 2 dias antes do casamento, tudo o que eu assumia ser verdadeiro foi colocado em questão. Nós já tínhamos feito o check-in em nosso hotel, e estávamos nos preparando para dormir quando Andrea recebeu uma ligação repentina e saiu às pressas do quarto para atender. Isso me pareceu estranho, pois geralmente atendemos ligações juntos, até mesmo para assuntos relacionados ao trabalho. Havia momentos em que colocávamos as chamadas no viva voz, para que ambos pudessem ouvir a conversa. Fiquei suspeito quando Andrea não atendeu a ligação na minha presença. Senti-me tanto irritado quanto furioso, sem hesitação, saí do quarto para procurá-la, sem me importar com sua reação ao me seguir. Um casamento é um assunto sério, e eu precisava garantir que minha esposa entendesse isso. Descobri que ela estava no corredor, falando baixo ao telefone, e foi aí que perdi a paciência. Aproximei-me dela e tentei pegar o telefone de sua mão. Ela imediatamente encerrou a ligação e perguntou por que eu interrompi sua conversa. Questionei por que ela não poderia ter atendido a ligação no quarto, e ela afirmou que não queria me incomodar. Eu a tranquilizei dizendo que não me importava, e ela estava bem ciente disso. Andrea tentou minimizar, citando o cansaço e a necessidade de ir dormir, mas eu não estava convencido. Estava determinado a descobrir sobre o que era a ligação. Andrea ficou irritada e explicou que estava falando com um parente que precisava de direções para o hotel. Era uma desculpa frágil, e eu manifestei minha incredulidade. Isso ilustra o quão vigilante eu havia sido, mas ainda assim acabei sendo enganado no final. Deixei claro para Andrea que seu comportamento suspeito estava me fazendo duvidar do casamento. Ela ficou chateada quando mencionei isso e insistiu que estava falando com um parente. Ela até mostrou o registro de chamadas onde o número estava salvo como tia. Mais tarde, descobri que sua tia tinha barba e se parecia com um homem. Oh, espere, ele se parecia com nosso organizador de casamento. Era o nosso organizador de casamento. É difícil acreditar que caí em uma desculpa tão fraca naquele dia. Claro, acreditei nela e segui em frente. Como eu deveria de repente perceber que ela estava mentindo para mim? É irônico quando você pensa sobre isso. Às vezes, você se encontra em situações muito desfavoráveis, e posso atestar isso, sempre é frustrante. Não há nada mais irritante do que ser pego de surpresa e ser repetidamente enganado.
Tudo só fica claro quando você descobre a verdade, mas antes que a verdade seja revelada, parece que você está navegando por um labirinto confuso sem saber o caminho. Um dia antes do meu casamento, senti que estava perdido em um labirinto, porque Andrea estava lançando dúvidas sobre muitas coisas. Imagine o que estava passando pela minha mente, quando notei esses sinais apenas 24 horas antes de dar o nó. Os preparativos para o casamento estavam a todo vapor, e os convidados haviam começado a chegar, incluindo meus colegas de trabalho, parentes distantes e próximos, e até mesmo meu chefe. Tudo parecia estar indo bem naquele dia, até que Andrea levantou outra preocupação. Não estava preocupado com ela, mas sim com a possibilidade de me embaraçar na frente de tanta gente. Precisava entender por que Andrea não estava em lugar algum, um dia antes do nosso casamento. Sim, você leu corretamente. Andrea havia basicamente desaparecido do quarto, e eu não a via há algum tempo. Qualquer pessoa que eu perguntasse, me informava que ela tinha saído para fazer compras de última hora, para um design de casamento. Eu não estava nada confortável com essa explicação. O organizador do casamento deveria ser responsável por essas tarefas. Quando perguntei por que o organizador do casamento não foi buscar, me informaram que ele tinha acompanhado Andrea. Sim, estou apresentando a vocês os fatos. Andrea deixou o hotel com o organizador do casamento, para obter o que quer que fosse necessário. Vocês podem imaginar o quão furioso eu estava naquele dia, estava genuinamente irritado. Não apreciei o fato de Andrea ter deixado o hotel com o organizador do casamento, sem me informar primeiro. Parecia que ela estava tomando decisões sem me consultar, agindo sem me considerar. Se eu tivesse deixado o hotel sem o conhecimento dela, poderia ser rotulado como um noivo insensível, que não mantém sua noiva informada sobre seu paradeiro. Mas Andrea não pensou duas vezes antes de agir. Mesmo assim, eu não suspeitava que Andrea estava me traindo. Nem mesmo suspeitava de qualquer conexão entre ela e o organizador do casamento. Isso apenas destaca o quão secretos eles haviam sido. Sei que alguns de vocês podem dizer que eu fui ingênuo por não notar os sinais, mas é porque vocês já sabem onde isso vai dar. Naquela época, eu não sabia, nem conseguia imaginar. É como uma mulher descobrindo que seu marido está tendo um caso com sua melhor amiga, que também é sua dama de honra principal. Digamos que ela os viu juntos em várias ocasiões, e ainda assim não suspeitou de nada, até descobrir o caso deles. É semelhante à minha situação. Nunca cogitei a ideia de minha esposa estar envolvida com o organizador do nosso casamento. Quando Andrea retornou com o organizador do casamento naquele dia, a chamei para conversar e tivemos uma discussão acalorada. Perguntei onde ela tinha estado, e ela explicou que era algo relacionado ao casamento. Questionei por que ela não me informou, e ela alegou que estava com pressa e que não teve tempo para me avisar. Desta vez, não deixei passar. Estava tão chateado, que até sugeri que talvez ela não quisesse mais se casar. Ela ficou surpresa, e perguntou por que eu insinuaria algo assim. Tivemos uma discussão prolongada naquele dia, e eventualmente, ela se desculpou, e prometeu ser mais considerada. Não é o ideal discutir um dia antes do casamento, mas também não é incomum. Presenciei tais desentendimentos em muitos casamentos que frequentei. Andrea implorou pelo meu perdão, culpando o estresse do casamento por seu comportamento. Após alguma reflexão, decidi perdoá-la. Percebi que ela estava realmente estressada com os preparativos do casamento. No entanto, agora entendo que muito de seu estresse era devido ao seu caso secreto. Enquanto planejava o casamento, ela é a culpada pelo desenrolar das coisas. Fez escolhas ruins e enganosas, pensando que poderia mantê-las escondidas. Agora, deixe-me contar o que aconteceu no dia do casamento e como descobri a infidelidade com o organizador do casamento. O dia do nosso casamento chegou, e estávamos cheios de entusiasmo. Vocês sabem aquele sentimento de realização, quando tudo pelo qual você trabalhou arduamente, está se desdobrando diante dos seus olhos. Isso traz contentamento e profunda gratidão. Eu me senti exatamente assim. Pessoalmente, investi uma quantia significativa de dinheiro no casamento, então ver como tudo se juntava foi incrivelmente satisfatório. No dia anterior ao casamento, tive uma despedida de solteiro, e Andrea teve seu chá de panela. Foi como uma reedição de como nos conhecemos. Assim como naquele dia, ambos nos deixamos levar um pouco demais pela bebida, e passamos a noite juntos. Acordei com ressaca no dia do meu casamento, mas felizmente consegui tomar uma sopa quente, que ajudou a aliviar. De manhã, não vi Andrea, pois ela estava ocupada se preparando para o casamento. Eu também dediquei tempo para me arrumar. Foi emocionante ver nossas famílias reunidas. Todos pareciam genuinamente felizes por nós, e eu estava grato por eles poderem fazer parte do nosso dia especial.
Se me lembro corretamente, havia mais de 150 pessoas no casamento, naquele dia. Felizmente, optei por não fazer o casamento em um iate, então não fiquei sobrecarregado pela multidão. Após trocarmos os votos na igreja, tivemos algum tempo para descansar antes de irmos para a recepção. Andréa precisava trocar de vestido, e eu também queria me refrescar. O salão de recepção já estava montado, e alguns convidados já estavam se dirigindo para lá. Após meu banho e uma troca de roupa, saí para encontrar Andréa. Tinha esquecido de dar a ela a pulseira que comprei na noite anterior. Pensei que combinaria com seu traje de recepção, que estava lindamente vestida. Levou um tempo até eu encontrar o quarto de Andréa, pois não o tinha visto pela manhã. Tínhamos nos separado para nos vestir, e escolhemos quartos diferentes para nossos preparativos. Enquanto procurava pelo quarto, não conseguia conter minha empolgação, por me tornar um homem casado. Me peguei relembrando a jornada que passamos até chegar a este ponto, especialmente como nos conhecemos em uma festa de amigos. Estava praticamente caminhando pela memória, naquele dia. Tive que perguntar a um funcionário do hotel sobre a localização do quarto de Andréa, antes de ser direcionado até lá. Estava tão animado que até esqueci de bater na porta. Abri a porta com antecipação, mas minha empolgação desapareceu imediatamente, ao ver o que estava diante de mim. Nunca esperava presenciar o que vi naquele dia, em 1 milhão de anos. Não poderia imaginar minha própria esposa, deitada na cama com o organizador do casamento, com quem estava tendo um caso. Parecia que o mundo havia parado, esperando que eu processasse o chocante cenário. O vestido de casamento de Andréa, um vestido que eu havia pago, estava rasgado. Eles estavam envolvidos em intimidades diante dos meus olhos, completamente perdidos no ato. Levou alguns segundos para Andréa notar minha presença, e ainda me lembro da ligeira dilatação dos olhos dela, enquanto rapidamente afastava o organizador de cima dela. Foi então que pude perceber completamente o estado desastroso de seu vestido. Ela estava desarrumada, a maquiagem borrada e o cabelo desalinhado. Ela tentou falar, mas peguei um copo d'água próximo à porta, e o joguei na cama em um acesso de raiva e nojo. Estava fervendo, absolutamente furioso, e levou toda a minha autodisciplina, para não mirar aquele copo em suas cabeças sem pensar 2 vezes. Dei um soco no rosto do organizador do casamento. O rapaz não devia ter mais de 24 anos, e tinha uma aparência quase afeminada. Cheguei a supor que ele talvez não fosse hétero, mas não, o jovem que contratei para planejar meu casamento, estava tendo um caso com minha esposa. A pior parte era que eles nem se deram ao trabalho de usar proteção. Agarrei-o pelos ombros e dei um chute rápido nas suas partes íntimas. Andréa pulou da cama e começou a implorar comigo, pedindo desculpas e dando desculpas, mas eu não tinha paciência para ouvi-la. Chamei meu irmão mais velho, cujo quarto ficava a poucas portas de distância, várias vezes até que ele correu para o quarto. Ele também ficou chocado com o que viu. Ele se apressou ao meu lado e perguntou se o que estava vendo era real. Confirmei que sim, sentindo-me completamente nojento, irritado e profundamente decepcionado. Não há palavras para expressar o tamanho do meu nojo por Andréa e pelo organizador do casamento. Me senti traído, mas naquele momento tudo começou a fazer sentido. Finalmente entendi por que Andréa havia saído sorrateiramente do hotel no dia anterior para comprar algo. Tudo fez sentido. Mas agora era tarde demais. Não havia nada que eu pudesse fazer, porque já estava casado com ela. Uma traidora que ousou me trair no dia do nosso casamento. Nem conseguia suportar olhar para Andréa ou ouvi-la falar, e foi aí que comecei a elaborar meu plano. Não me importava se já estávamos casados, ou qualquer coisa do tipo. Eu precisava fazer ela se arrepender de suas ações, fazê-la tremer de medo só de ouvir meu nome, ou sempre que chegasse perto de mim. Não havia como eu ignorar o que acabará de presenciar. Não tinha motivo para proteger um casamento que não tinha respeito por mim. Com um simples olhar para meu irmão, ele entendeu imediatamente minhas intenções. Ele percebeu que eu pretendia humilhá-los, então me perguntou o que fazer. Instruí que ele detivesse o organizador enquanto eu segurava Andréa. Ele seguiu minhas ordens, e foi assim que os retiramos à força do quarto. Bem, naquele momento, fiz o que pude para dar um golpe humilhante. Eu queria destruir o orgulho deles ao máximo possível. Sabe o que é irônico? A extensa lista de convidados que Andréa e sua família tanto insistiram em ter, acabou jogando a meu favor. Com mais de 150 pessoas presentes, eles não deram ouvidos aos meus avisos. Mas adivinhem? Tudo isso se voltou contra eles no final. Todos os convidados já estavam nos esperando na recepção, então meu irmão e eu os escoltamos até o salão da recepção. O organizador do casamento implorou para eu deixá-lo pelo menos vestir suas calças, mas eu recusei.
Sim, eu recusei. Ele não ficou só parado, tentou resistir. Foi então que chamei 2 amigos meus, que tinham vindo procurar por mim, perguntando por que estávamos demorando tanto. Então, 3 homens arrastaram o organizador até a recepção, enquanto eu puxava Andrea pelo braço. Ela chorava, gritava e implorava pelo meu perdão, mas eu a ignorei, tratando-a como a vergonha que se tornará. Eu não me importava com sua aparência desarrumada, o cabelo bagunçado ou o peito quase exposto. Ela não tinha vergonha, então não deveria se importar em ser humilhada na frente dos convidados. Todos na sala se levantaram imediatamente ao nos ver. O choque em seus rostos era evidente. Eles vieram para testemunhar um casamento, mas em vez disso, foram confrontados com um homem nu e uma mulher quase nua, a própria mulher que deveria ser a noiva. A família de Andrea correu em nossa direção, exibindo preocupação óbvia em seus rostos. Eles pareciam horrorizados. Tentaram protegê-la, e seu pai teve a audácia de perguntar se eu tinha perdido a cabeça. Eu os ignorei e empurrei Andrea para o palco ao lado do organizador do casamento. Meus pais tentaram falar comigo, tentando entender o que estava acontecendo, mas eu os ignorei. Estava furioso demais para agir racionalmente ou explicar qualquer coisa a qualquer um. Meu foco estava apenas no que eu precisava fazer. Ao me aproximar para pegar o microfone do mestre de cerimônias, Andrea tentou fugir, mas meu irmão conseguiu impedi-la a tempo. O organizador não se atreveu a se mover. Simplesmente se agachou, cobrindo o rosto de vergonha, plenamente ciente de sua nudez. Sua única salvação foi uma toalha, que um de seus empregados lhe lançou, que ele usou rapidamente para se cobrir. Usando o microfone, eu revelei a todos que havia descoberto minha recém-casada esposa, em uma situação comprometedora com o organizador do casamento em seu quarto de hotel, quando ela deveria estar trocando de roupa para a recepção. Ainda consigo lembrar dos suspiros que ecoaram por todo o salão naquele dia. Antes que eu pudesse sequer pronunciar a próxima frase, as pessoas pegaram seus celulares, ansiosas para capturar o espetáculo em andamento. Pela primeira vez na minha vida, fui grato pela multidão e pela presença de todos. Continuei a divulgar como Andrea deve ter estado envolvida com o organizador do casamento, por um período prolongado. Algumas pessoas tiveram a audácia de sugerir que eu deveria ter impedido que ela contratasse o organizador do casamento. Eu zombei delas e as chamei de covardes. É absurdo me culpar pelas más escolhas de outra pessoa. Você não pode impedir alguém determinado a trair. Eles não precisam de desculpas, traidores tomam suas decisões, estando plenamente conscientes. Andrea tentou desviar a culpa, trazendo à tona um incidente quando eu saí para um encontro, na noite em que nos conhecemos. Tive que esclarecer que nem sequer estava em um relacionamento com a garota com quem estava. Ela era meu par para o casamento, e ainda estávamos nos primeiros estágios de nos conhecermos. Eu não estava namorando, noivo ou casado com ela. Andrea ficou tão chocada, que teve que esconder o rosto das câmeras. Naquele momento, percebi que tinha terminado com ela, e saí prontamente do salão de recepção. Felizmente, não havia pago o saldo restante para o organizador do casamento, por seus serviços. Não fui tão tolo a ponto de fazer isso. Acompanhado pelo meu irmão, fui ao quarto de hotel de Andrea e coletei todos os vestidos que ela havia comprado para a recepção, além de suas joias, sapatos e bolsas. Vendi tudo uma semana depois, e fiquei com o dinheiro para mim mesmo. Afinal, eu havia pago por todo o casamento. Embora possa ter perdido dinheiro na recepção, recuperei minhas perdas com a venda dos itens de grife. Foi assim que meu casamento terminou 2 semanas atrás. Falem de uma reviravolta na trama, não é mesmo? Decidi compartilhar essa história hoje, porque ainda estou abalado com os acontecimentos. Não vi Andrea desde aquele dia, e não tenho intenção de vê-la tão cedo. Solicitei o divórcio no dia seguinte ao casamento, e após passar pelos procedimentos necessários, nosso casamento em breve será coisa do passado. Acredito que é seguro dizer que tive um dos piores casamentos imagináveis. Sou apenas grato por ter descoberto a verdade a tempo. Alguns podem dizer que foi até tarde por ter me casado, mas poderia ter sido muito pior. Se ela pode trair no dia do casamento, o que mais ela é capaz de fazer? Libertei-me do casamento, e em questão de dias, estarei legalmente solteiro e livre. E esse foi o relato do Reddit de hoje. Acho que foi uma das coisas mais desprezíveis que uma mulher poderia ter feito com um homem, traí-lo bem no dia do seu casamento. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal.
Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.